Estamos aqui hoje com a Sabrina, que faz engenharia ambiental na USP, mas não foi com engenharia ambiental que você começou, né, Sabrina? Não foi. Meu primeiro curso foi engenharia bioquímica, eu fiz na USP também, só que eu não me adaptei muito bem com o curso, com o local que eu morava e nem com a faculdade em si. Em relação ao curso que eu tenho pra falar assim da engenharia bioquímica, é que eu entrei pensando muito mais que seria uma biotecnologia, uma coisa voltada assim em biologia, genética e tudo mais. E aí quando eu cheguei no curso eu descobri que eu ia trabalhar com fermentação em grande escala. E aí eu falei, é um mercado um pouco limitado, assim. Tem pessoa que gosta, meus amigos do curso estão usando super bem. Só que eu não me identificava. Então, esse primeiro ano da engenharia na USP, eu utilizei para conhecer outras engenharias e me descobrir. Porque no meu terceiro ano do colegial, eu tava bem perdida, assim. Eu achava que eu tava decidindo uma coisa, mas quando eu entrei na faculdade, eu descobri que eu não conhecia nada. Então, esse primeiro ano foi muito importante para eu conhecer os outros cursos e me conhecer. Então, a partir disso, eu acabei transferindo para engenharia ambiental e vim aqui para o caso para São Carlos. Você entrou direto do terceiro colegial, né? Então, talvez se você tivesse feito um ano de cursinho, talvez fosse importante para vocês, né? No meu terceiro colegial, eu tava desesperada para passar, assim. Então, eu me dedicava muito e tudo mais. Só que eu só tinha um foco em passar. E hoje em dia eu reconheço que se eu tivesse feito um ano de cursinho, teria sido muito importante para eu amadurecer como pessoa e me conhecer também no sentido de qual curso eu gostaria de fazer. Então, recomendo um ano de cursinho, muito importante. Entendi. E como que foi essa sua experiência de morar fora? Foi complicado? É mais fácil morar com os pais? Porque, só para situar a pessoa que está assistindo, a Sabrina fez um curso na USP de Lorena, que foi engenharia bioquímica, né? Sim. E agora ela está fazendo engenharia ambiental aqui na USP de São Carlos, terra natal dela, onde a família dela mora, né? Sim, o que eu tenho para falar, assim, a experiência que eu tive em Lorena, eu morei em República e morei também sozinha, porque eu não me adaptei muito bem na República. Mas no caso, as duas experiências foram muito válidas. Na República você aprende muito bem a lidar com outras pessoas, com outras formas de pensar e tudo mais. E eu gostava bastante, assim, de morar em República, só que eu acabei não me adaptando no sentido de tinha que dividir quarto, não tinha espaço muito meu e tudo mais. Então eu acabei morando depois em um apartamento sozinha, só que eu de fato nunca tava sozinha, eu sempre tava com os meus amigos, a galera tava lá em casa. Foi uma experiência muito importante, assim, pra eu saber me organizar, aprender a realmente, assim, cuidar de casa, porque até então eu não tinha tido experiência assim. E foi muito importante, assim, porque é difícil você ter, sei lá, essa organização em casa e ao mesmo tempo tá pensando na faculdade, estudar e tudo mais. Então, é um jogo de cintura, assim, como organizar tudo isso. Entendi. Bom, uma outra pergunta que talvez seja, não diria mais importante desse vídeo aqui, mas talvez uma das mais importantes desse vídeo, que é o que o aluno do terceiro colegial, o aluno do cursinho quer saber, é como que foi a sua preparação, né? A sua preparação no vestibular. Eu considero, assim, que desde sempre eu fui uma aluna muito dedicada a tudo. Então, eu não tinha, assim... eu era boa em humanas e exatas, não. Eu sempre fui dedicada em tudo. No meu terceiro colegial eu peguei... Só te interromper, então não tem esse negócio de falando eu sou de humanas, eu sou de exatas, não. Né? Tanto que na hora do vestibular, independente de onde você fez mais pontuação, tá bom pra você, sabe? Você fez mais em humanas. Eu, por exemplo, fiz muito em humanas e exatas não fiz tanto e hoje em dia tô em exatas. Então, não tem muito essa de, eu sou humana, sou exatas, não. No final, o meu curso hoje em dia, pelo menos, é uma mistura de tudo isso, de humanas, exatas, biológicas e tudo mais, assim. E uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores é com relação à pontuação. Por exemplo, a Sabrina, ela conseguiu ser aprovada na USP, né, mas ela não conseguiu uma aprovação no Enem. Assim... só complementando da última pergunta, a minha preparação incluiu muito... Eu fiz cursos por fora da escola. Não pra aprender, mas pra me aperfeiçoar mesmo. Então eu fiz curso de exatas, em geral, química, física e matemática, e fiz curso de redação. Aí agora voltando pra pergunta de agora, no Enem eu fui bem mediana, eu acho que eu fiz coisa de 110 questões, 110 acertos. Na redação eu tirei 880, então... Para a área de engenharia, assim, infelizmente, acaba sendo um pouco baixo em comparação com as outras pessoas. Na Unesp, eu fiz
3 vezes a prova. No segundo colegial como treineiro, no terceiro colegial no meio do ano e depois no terceiro colegial no final do ano valendo de verdade. E aí eu tinha acertado 64 questões, se eu não me engano. E na UFVEST eu fiz 50, e o corte foi 50 mesmo. E na Unicamp eu fiz 69. De todas essas, eu fui pra segunda fase só da Unesp e da FUVEST. Então, o Enem, assim, eu fui lastimável, o Unicamp eu fui bem, mas não foi suficiente pro curso que eu queria até então, que eu prestei Engenharia Química. E foi isso, assim, eu consegui passar só nessas duas. E aí, segunda fase, eu fui melhor na segunda fase da FUVEST do que da Unesp. É que eu acho que minha preparação foi muito mais voltada pro método da FUVEST do que a Unesp. Então, a minha única aprovação foi FUVEST e era o que eu queria, assim. Então, não lamento de ter passado nas outras. Tá vendo só? Então não é porque você foi mal no Enem que é uma certeza que você vai mal na FUVEST também, né? Existem É bem isso, as sim. possibilidades mesmo, porque a prova do Enem ela é extremamente cansativa, né? Ela Sim. pode, o nível das questões talvez não seja tão alto quanto da FUVEST, mas a prova no geral, o cansaço, né? Sim. Isso é uma coisa que atrapalha bastante também, é um fator que deve ser levado em conta, né? Quando você estava no primeiro, segundo, terceiro colegial, você tinha uma visão do que é a engenharia ambiental, né? A visão que você tinha enquanto aluno mudou completamente quando você entrou na faculdade do que é de fato o curso? Mudou completamente. Tanto que, quando eu estava no primeiro, segundo, terceiro colegial, engenharia ambiental nunca tinha sido uma opção para mim. Porque eu via muito como um curso voltado à natureza, cuidar de árvores, coisa assim, preservação. Não que não é nada disso, tem muito disso, mas é muito além disso. Tanto que essa questão de cuidar de árvores, ter esse conhecimento assim, é do engenheiro florestal e não do ambiental. Coisa que eu só descobri realmente na faculdade. Então quem abraça mais as árvores são os engenheiros florestais, não os ambientais. Né? A gente abraça bastante árvore também, não vou negar. E pode abraçar árvore, né? Não tem nenhum problema certeza. abraçar. Mas assim, o meu curso hoje em dia, ele é muito mais voltado para hidráulica e saneamento. Então a gente vê muita coisa voltada a tratamento de água e esgoto, coisa assim. Então, mas não que seja só limitado a isso, tem muitas outras coisas. Só que o foco da USP São Carlos, pelo menos, é esse, é voltado para hidráulica e saneamento. Mas, por exemplo, hoje em dia, uma das matérias que eu mais gosto da faculdade é geologia e solos. Então, é uma matéria que mistura desde geografia, desde muita física também, e matemática, química, assim, mistura absolutamente tudo. E é uma área muito importante da engenharia ambiental, porque sempre que você vai fazer uma construção, alguma coisa assim, você tem que ter essa análise prévia do solo e do ambiente que você está mexendo. Então, a engenharia ambiental vai atuar muito nisso, assim. No meu primeiro ano de faculdade, como engenharia bioquímica, como eu falei, eu pesquisei bastante, eu descobri que a engenharia ambiental é muito mais voltada para como a relação de tudo do ambiente em si. Por exemplo, se for fazer uma construção em uma rodovia, o engenheiro ambiental vai analisar o quanto isso vai interferir tanto para o ambiente quanto para a sociedade que vive naquele entorno, se vai interferir na rotina delas, como vai interferir, qual vai ser o impacto daquilo para o meio ambiente, para as pessoas, para a fauna, flora que tem ali naquele meio. Então, até também recursos hídricos, se vai afetar e tudo isso assim. E além disso, a gente também estuda muito, como eu falei antes, hidráulica, saneamento, tratamento de esgoto, tratamento de água, assim, em geral. E a gente vê também bastante questões de biologia, como fazer biorremediação, por exemplo, que é como a gente vai aplicar a biologia nessa remediação, assim, de poluição e tudo mais. A gente é bastante, poluição, a gente é bastante também como lidar com isso, forma de mitigação. E também a gente vê bastante coisa de geologia, como análise de solos, de rochas e tudo mais. Então, acaba sendo um curso bem amplo, eu acabo tendo bastante coisa, tanto de humanas, de exatas e de biológicas, tudo bem misturado, assim. Então eu ia fazer uma pergunta sobre mercado de trabalho, onde que atua, eu acho que você já acabou respondendo, né? Eu acho que eu gostaria de acrescentar, assim, porque o que eu ia falar, por exemplo, uma vez que você está na engenharia, a sua área de trabalho é muito grande. Você pode trabalhar desde consultoria, você pode trabalhar em banco, você pode trabalhar em diversas empresas, assim.
Então, uma vez que você está na engenharia, você pode se sentir livre para trabalhar em qualquer área, assim. E na engenharia ambiental mesmo, é o que eu falei, ela não é tão limitado quanto a gente pensa, de trabalhar só com plantas, preservação e tudo mais. Tem toda essa questão de você analisar o ambiente para uma construção. Eu, no caso, hoje em dia vejo muito humanas para ver como a sociedade lida com aquelas transformações, com o que está acontecendo aqui, ali no meio em que as pessoas vivem. Então, é uma área muito diversificada, não é... Eu tento não me prender muito. Gente, e uma coisa que eu lembrei, que eu estava conversando com a Sabrina aqui antes de iniciar a gravação, ela estava falando agora um pouquinho para vocês sobre as notas que ela tirou no Enem, na FUVEST e tal, e ela disse para mim que ela teve que chutar algumas questões. É lógico que ela não foi para a prova com a intenção de chutar tudo, dizendo que conhece técnicas mirabolantes de chute, mas não tem como, né? Você acaba chutando algumas questões, né? Ah, sim. Na FUVEST, né? Você teve que chutar algumas de matemática, É o que eu comentei. Na FUVEST, eu não tive tempo de fazer a prova de matemática. Apesar de minha área ser exatas, era assim, de curso pretendido ser exatas, eu não tive muito tempo de fazer a prova de matemática, porque a prova da FUVEST é muito, muito grande. Então, eu me dediquei mais nas coisas que eu tinha certeza que eu sabia, que era geografia, história e tudo mais, e matemática eu deixei pro final. Então, não deu tempo de fazer. Eu fiz 3 questões da FUVEST só de matemática. Então, foi no chute, assim, e deu certo, eu consegui entrar. Deu certo. Não que os chutes tenham sido certos, mas deu. E o que eu ia falar na Unicamp foi uma prova... Eu achei uma prova muito gostosa de se fazer. Então, até porque ela só item A, B, C e D, se eu não me engano. Então, foi uma prova que sobrou muito tempo pra mim. Então, as que eu não sabia, eu não coloquei no gabarito, no caso. Aí eu fiz aquela famosa técnica de contar quantas questões A, quantas questões B, quantas questões C e quantas D. E distribuir as que eu tinha... que eu tava ali meio no chute. Eu vi, por exemplo, eu sei que não é A nem B, pode ser C ou D. Aí eu fiz aquilo lá, tá, quantas C já foram e quantas D já foram. E só lembrando que essa técnica ela vai funcionar melhor se você tiver certeza do que você assinalou antes, né? Sim, porque se o que você fez antes, provavelmente, se tiver tudo errado, então a tendência é que você erre no chute agora também, né? Então... Não sei se era bom falar disso, mas eu confesso que utilizei essa técnica. Pois é importante. Não, foi uma prova que sobrou tempo pra mim, então... Coisa assim, sobrou meia hora, eu falei, eu vou me dedicar aqui mais meia hora tentando que vai dar certo, né? Bom, e uma coisa que a gente vai conversar com a Sabrina agora, para explicar aí para os alunos que estão no terceiro colegial, no cursinho, o que é a tal da empresa júnior? A empresa júnior, assim... O que é, como que você entrou? A empresa júnior, assim, de uma forma bem didática, é uma extracurricular que a gente tem, que é realmente uma empresa formada por estudantes que eles atuam na área do seu curso. Então, por exemplo, hoje em dia eu atuo na Engage, que é uma empresa júnior da engenharia ambiental. Então, a nossa empresa, assim, como estrutura, tem a área da presidência, recursos humanos, marketing, projetos e financeiro. Então, os alunos que fazem realmente, assim, cada área, a gente tem que sozinho ir atrás, aprender bastante sobre isso para ter toda essa estruturação. E no caso da engenharia ambiental, a gente faz projetos da engenharia ambiental, assim. E aí, para entrar na empresa júnior, eu passei por um processo seletivo, que no caso foi a etapa online inicial, depois foi a dinâmica em grupos, depois foi a entrevista. E eu, pelo menos, como sou uma pessoa muito comunicativa, foi um processo um tanto quanto fácil, assim. Não fácil, mas eu tive muita facilidade. Não foi tão complicado quanto seria para algumas pessoas que têm mais dificuldade. Sim, mas acho que é muito uma questão de se preparar, porque como eu tava prestando para uma empresa júnior, eu já fui direto assim no Google, o que é uma empresa júnior, o que é empreendedorismo, sabe? Para me preparar também para essas entrevistas. E deu certo, no caso. Aí no meu primeiro ano na empresa júnior eu atuei na área do financeiro. A gente fazia, por exemplo, precificação, que era para saber quanto a gente ia lucrar, quanto a gente ia cobrar de um projeto. Foi muito importante para aprender coisas fora da engenharia ambiental, assim, mas que são muito utilizadas no mercado de trabalho. E aí no meu segundo ano eu fui gerente de projetos, então eu aprendi bastante sobre gerenciamento de pessoas,
como gerenciar o próprio projeto em si, como distribuir cada tarefa dele. E agora no terceiro ano, no caso eu fui eleita como vice-presidente. Então eu vou atuar bastante na gestão da empresa em geral, não só de pessoas. Vai saber como está sendo o rendimento, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa imagem externa. Eu também vou lidar bastante com a relação da Engage com a USP, com a ESC. Então, é um conhecimento multidisciplinar. Assim. Exato, é uma coisa que enriquece bastante o currículo e principalmente o seu conhecimento, né? Que quando você estiver formado, se você pensar em ir para o mercado de trabalho, né? Sim. Não seguir carreira acadêmica, mas ir ao mercado de trabalho, vai ser uma coisa, foi uma experiência muito importante para você, porque tudo isso que você está falando, né, da forma como você entrou na empresa júnior, o que você faz na empresa júnior, são coisas que você depois vai ter que fazer numa empresa. Então você já tem um conhecimento, você não vai chegar, vamos dizer assim, cru para o mercado de trabalho. O que eu ia acrescentar é que se hoje em dia você quer trabalhar em uma consultoria, uma empresa grande, uma multinacional, no seu currículo eles cobram muito você ter passado pela experiência de uma empresa júnior. Porque, como eu falei, são coisas que eu aprendi, que eu não aprendi no meu curso, mas é muito importante para o mercado de trabalho. Então essas experiências vão contar demais, assim, e é um fator até de excluir pessoas do processo seletivo, ter passado por essa etapa ou não. Então é um método que eu tenho, assim, de me preparar também para o mercado de trabalho. Bom, e agora a gente estava falando sobre as suas atividades acadêmicas, né? Outra que você tinha me contado é sobre a iniciação científica, né? A famosa IC. Sim, nos primeiros anos de faculdade a gente ouve bastante falar de IC, mas não tem ideia do que é. E a IC, como o Alexandre falou, é iniciação científica. Então, meio que assim, eu atuo atualmente na área da química, da eletroquímica, no caso, da eletroquímica ambiental. Então eu faço uma IC voltada para essa área. E aí, o que é IC? A gente tem um projeto inicial de pesquisa, a gente quer descobrir alguma coisa assim, fazer todo um estudo sobre, sei lá, o experimento em geral. E aí a gente acaba trabalhando um ano, no meu caso assim, eu tenho bolsa de um ano, que eu atuo, assim, desenvolvendo estudos, eu vou atrás de artigos acadêmicos, faço experimentos e tal, comparo dados. É bem como se fosse um mestrado, digamos assim, só que nível graduação, assim, é uma coisa que você faz paralelo com a sua graduação. E, por exemplo, se você quer seguir carreira acadêmica como professor, pesquisador, é muito importante que você tenha tido um IC durante a sua graduação. No caso, aos poucos eu descobri que eu não quero área acadêmica, mas está sendo uma experiência válida também, para saber fazer relatórios. Bom, Sabrina, então fala um pouquinho para nós aqui sobre as suas perspectivas. Você estava falando alguma coisa, talvez, sobre intercâmbio? Sim, Eu, pro mercado de trabalho, assim, principalmente na área que eu quero atuar, que é de empreendedorismo, consultoria e tudo mais, é muito importante que você tenha um intercâmbio. Então, atualmente eu estou estudando alemão, porque tanto a USP tem convênio com faculdades da Alemanha, e a Alemanha também é um país que valoriza muito a profissão de engenheiro ambiental. Então, como eu falei, tem convênio da USP, que é propriamente para engenharia ambiental, para cursar matérias em geral, assim, lá na Alemanha. Então, desde já estou me preparando com o idioma e com o tipo de prova também que tem, para mais ou menos no quarto ano tentar ir para a Alemanha concretizar, assim, essa ideia de intercâmbio. Olha só que bacana, é isso aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu, particularmente, gostei bastante. Espero também que você se inscreva no canal. Espero também que você compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas. Tá bom? Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.